Bom, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Hoje eu estou trazendo aqui uma aula rapidinho, como é um assunto um pouco mais acadêmico, mais do ramo da teologia. A gente estuda muito em seminário e é um aspecto até, enfim, mais histórico do que propriamente de fé nossa aqui. Eu vou tentar fazer uma aula bem rapidinho para não cansar você que está aí do outro lado da telinha nos assistindo agora, tá certo? Bom, para começar eu queria só lembrar você, se você puder curtir e compartilhar aqui esse vídeo, ajuda bastante aí o engajamento do canal da igreja no YouTube. E são informações básicas que a gente vai trazer aqui, simples, né? Enfim, não quero aprofundar o assunto, mas às vezes é interessante para alguém que você conhece, né? Falarmos sobre gnosticismo, que é o tema da aula de hoje. Então, se você quiser curtir, se puder curtir e compartilhar esse vídeo aqui, vai ajudar bastante a gente a alcançar mais pessoas, tá bom? O YouTube entende também dessa forma, entende que é um vídeo que precisa ficar em alta aí para quem geralmente assiste alguma coisa aqui do canal da igreja, para essa pessoa poder assistir também. Bom, dito isso, por que eu estou trazendo o assunto do gnosticismo aqui para essa aula? Nós falamos sobre o credo apostólico na última aula e falamos sobre o credo apostólico na aula da EBD que aconteceu no primeiro domingo, na Escola Bíblica Dominical, primeiro domingo de novembro aqui na igreja, presencialmente na parte da manhã. Então, por conta, e ali naquela aula, principalmente na aula presencial, eu mencionei o gnosticismo, né? Nós falamos sobre credo apostólico e eu disse que o credo apostólico era importante para firmar fundamentos da nossa fé, aspectos da nossa fé que são basilares ali na mente dos primeiros cristãos, para que eles tivessem certeza, né, sobre o que, acerca do que eles criam, eles acreditavam, né? Então, por conta disso, eu mencionei ali o gnosticismo, o arianismo e o macedonismo também como heresias perigosas que estavam rondando a igreja naquela época. E eu falei, puxa vida, eu falei do gnosticismo, mas não expliquei, não dá para você, não dá tempo da gente explicar tanto assim o que é, porque senão a gente acaba fugindo do tema, né? Então pensei, puxa, vou fazer uma aula sobre o gnosticismo, já que eu mencionei, e trazer para o pessoal, porque eu acredito que até vai fazer um sentido assim, de você que assistiu a aula aqui no YouTube da semana passada, da quinta-feira passada. Se não assistiu ainda, você pode assistir essa aula aqui, depois ir para lá, voltar aí na lista de vídeos e procurar a aula sobre credo apostólico. E também para quem esteve aqui presencialmente, vai fazer algum sentido da seguinte maneira. Você vai olhar para a aula do credo apostólico, onde você entendeu o porquê do credo e o que é o credo, né? E vai olhar agora para o perigo disso aqui, que era o gnosticismo. Então, como ele tentava ali entrar na igreja e, enfim, trazer malefícios ali para a igreja, desviar do foco os primeiros cristãos ali. E aí, só um outro comentário introdutório antes da gente passar para o primeiro quadrinho. Nós temos que nos lembrar que no primeiro século a igreja ela era incipiente, ela estava começando, né? Então, e você imagine assim, Paulo, por exemplo, ensinava a igreja, ele tinha que escrever cartas. E por mais que o Império Romano tenha trazido muito avanço para aquela época, inclusive nessa questão das cartas mesmo, porque o Império Romano abriu muitas estradas, ligou muitos lugares à capital, né? O Império Romano foi crescendo, crescendo, crescendo. Na medida que ele crescia, ele criava caminhos, estradas, estradas mesmo, né? Pavimentadas, digamos assim. Não era asfalto, nada assim, mas eles criavam um caminho por onde as pessoas podiam passar de maneira quase que certeira, né? Então a pessoa sabia que a sua ligação da sua cidade para onde ela estava indo seria mais rápida, porque havia uma estrada construída
e dificilmente haveria algum problema ali naquele caminho. Era um caminho já aberto e às vezes, isso não era uma regra, mas às vezes sempre com guardas romanos transitando, então alguma segurança, né, um pouco maior, isso não é uma regra, mas isso acontecia principalmente nas proximidades do Império mesmo, do centro do Império, que era Roma, né? Mas essa comunicação ainda assim levava muito tempo, né? Então, quando a gente fala que Jesus veio na plenitude dos tempos, isso é um aspecto histórico também, né? Roma tinha vários avanços tecnológicos ali, os aquedutos, as próprias estradas, né, o sistema de correspondência. Tudo isso teve um avanço muito grande com o domínio do Império Romano. E por mais que a comunicação fosse feita por cartas, levava um tempo para que aquilo acontecesse, né? Entre o autor escrever a carta, enviar para as pessoas lerem, enviarem uma resposta, que era o que geralmente acontecia com Paulo, né? Alguém notificava ele a respeito do que estava acontecendo em um lugar, ele escrevia uma carta dando recomendações, né? Às vezes já eram pessoas que ele conhecia, porque ele já havia plantado uma igreja no local, né, ali com a qual ele estava se comunicando, e às vezes não, às vezes era, enfim, uma outra localidade, às vezes uma pessoa, como foi com Tito, com Timóteo, né? Então, por conta dessa questão mesmo, da época tecnológica, digamos assim, histórica, levava mais tempo para se alinhar, né? Todo um pensamento comum da igreja. Os apóstolos, eles tiveram um trabalho grande com isso, foram exitosos, né? Mas você imagina, lá a pessoa, né, Paulo, Pedro, enfim, lá longe, e aqui nessa igreja daqui da nossa localidade, com difícil comunicação, enfim, com a rotina aqui diária, uma pessoa trazendo uma doutrina errada, né? Até que isso fosse descoberto e combatido da maneira correta, né, ensinado da maneira certa, levava um tempo. Então, isso também, isso é um aspecto daquela época que permitiu o crescimento de algumas heresias, como essas que eu falei, né, e hoje nós vamos falar do gnosticismo. Não quer dizer que hoje, com a velocidade da informação que nós temos, com a facilidade de acesso aos lugares por conta de carro, barco, trem, avião, etc., isso também não aconteça, né? Nós vamos fechar a aula de hoje falando um pouquinho sobre o gnosticismo nos dias de hoje, que ainda perdura de certa forma. E ainda hoje, né, talvez até por conta da velocidade com que a informação é passada, sim, acontece de um ensinamento errado prosperar em algum lugar, né? E aí não é a questão do isolamento, né, da dificuldade de acesso, de comunicação, mas é propriamente a facilidade com que algo errado pode chegar até uma pessoa e ela ali construir toda uma vida religiosa em cima desse erro, né? Por exemplo, posso usar um exemplo que eu usei na aula, como é a heresia dos desigrejados hoje em dia, né? Estar em igreja, viver em igreja é bíblico, né? Cristo quis isso, ele instituiu dessa maneira. E nós temos fundamentos bíblicos, que eu não vou entrar aqui para não desviar o tema da aula, para mostrar que sim, o cristão ele deve congregar, ele deve comungar, né? Mas hoje existe um grupo grande de pessoas que, em geral, traumatizados com relacionamentos dentro da igreja, acabam optando por viver uma vida cristã solitária, né? Por serem lobos solitários, digamos assim, do cristianismo. O que em si também é um erro, é uma espécie de heresia que tem crescido nos nossos tempos, porque tem se propagado muito isso daí. E a gente sabe que a igreja é um lugar de convívio das pessoas, então precisa ser um convívio fraterno. Então as pessoas precisam entender que muita gente ainda não é madura cristã, não é madura no que tange aí à vivência cristã. Não são pessoas maduras e por isso tem problemas pessoais de relacionamentos dentro da igreja. E é justamente nesse foco que a igreja precisa trabalhar, né? Contenda, ciúme, inveja, falatório, maledicência, enfim.
são pecados que precisam ser trabalhados, então precisa ser ensinado. Geralmente as pessoas saem por causa disso e cria-se aí a heresia dos desigrejados, né? Decepção com a igreja, enfim, que na verdade não é com a igreja em si, quando você vai investigar a fundo, é com pessoas, né? Mas a pessoa não pode estar firmada nas pessoas e nos relacionamentos. Embora os relacionamentos seja muito importante para a unidade da igreja, a pessoa tem que estar firmada em Cristo, no que ele fez. E, principalmente, Cristo fez algo por mim, espera que eu faça algo também. E eu preciso estar na igreja para desenvolver aquilo que ele tem para mim, aquilo que ele me deu, de maneira efetiva, eficaz, né? Então, independente de como as pessoas me trataram ou me tratam, a igreja é muito mais do que aquilo, né? O que Jesus fez é muito maior que aquilo. Enfim, mas aqui é só para assentar a base aqui do porquê nós estamos falando sobre gnosticismo. Aqui, como você vê, eu coloquei um pouquinho, né, da origem aí do gnosticismo, de onde vem essa palavra, que é estranha, né, para os nossos ouvidos. É estranha porque vem do grego, né, gnosken, e significa saber. O gnosticismo, ou os gnósticos, né, declaravam que essa linha de pensamento, essa teoria, enfim, era hermética, né, ou seja, misteriosa. É algo que você precisa ir vivendo para ir conhecendo, né, para ir sabendo, começar a saber do que se tratava. É uma heresia que surge no final do primeiro século cristão e que rapidamente se torna bem popular. Aqui eu falei alguns aspectos agora históricos que podem ter colaborado para que se tornasse bem popular. Ela mesclava, né, como está escrito embaixo aí, mesclava elementos de religiões pagãs antigas com o judaísmo, com o cristianismo, com aspectos filosóficos gregos, com religiões ou pensamentos orientais. Então é uma salada de coisas, essa que é a verdade, né? O gnosticismo ele foi organizado, digamos assim, por Filo, né? Filo era um filósofo judeu, e aí ele traz, né? Ele era muito erudito, assim, foi educado na educação grega, na educação judaica, né? Ele era de uma família de pessoas ricas, então a família dele teve condição de dar para ele um bom estudo, né? Então ele conhecia, inclusive por isso que ele consegue mesclar tudo isso, né? Então ele tinha conhecimento filosófico da cultura grega, porque ele estudou isso, tinha também sua criação judaica muito bem fundamentada, e ele era uma pessoa que contemplava, ele era um filósofo, né? Então ele era muito contemplativo, e inclusive ele era fariseu, né? Da linha farisaica do judaísmo, ortodoxo. Então, da escola de Gamaliel. A escola de Gamaliel, inclusive nós vemos esse nome na Bíblia, né? A escola de Gamaliel é uma linha de estudos dos fariseus muito ortodoxos, né? Inclusive muitos deles entraram em conflito com Jesus ali, nós vemos durante o Evangelho aí. E apesar dele ter, né, em paralelo, melhor dizendo, com esses estudos, ele também estudou Platão, né, elementos filosóficos ali como estoicismo e tal, e ele tentou harmonizar a fé judaica dele com a erudição dos filósofos, e não só dos filósofos como Platão e Sócrates, etc., mas de outras linhas filosóficas, como eu falei agora, estoicismo e tal, dentro aí desse pensamento dele que gerou posteriormente o gnosticismo, tá certo? Bom, aqui eu repeti um outro quadrinho ali sem querer. Bom, o gnosticismo ele usava algumas nomenclaturas que eram baseadas na mitologia, né? Ou em mitologias. Então, alguns princípios dele, né, do gnosticismo, derivavam de pensamentos filosóficos, né? Então, coloquei aí, por exemplo, um misto de platonismo com estoicismo. Estoicismo é uma linha filosófica muito praticada pelos gregos ali, nessa época aí que nós estamos
visitando aqui, né, essa época da antiguidade. Então, uma das bases nas quais se assenta o gnosticismo é que a origem de todas as coisas teria se dado com o pai do abismo, né, o pai do abismo. E esse pai do abismo, que é um demiurgo, na verdade, né, o demiurgo é um deus mau. Ele criou esse mundo aqui, essas coisas. Então, ele se juntou com uma deusa chamada Silêncio, né, e deu origem a esse mundo aqui. Dessa união surgiu Nous, né, eu não sei se estou usando a pronúncia correta, que é a mente, e os aleteres, que é a verdade. E a junção desses elementos dá origem ao Aion. E um conjunto de Aions vem do Pleroma. Nossa, então, mas que monte de nome estranho é esse, né? O Aion, ele é uma espécie de anjo, né? Uma espécie de personalidade que é vista, mas ao mesmo tempo é um espírito, né? Então digamos assim, é um meio termo entre um corpo, né? Um corpo que você imagina que você vê uma pessoa, seria mais ou menos próximo do que a gente conhece hoje por fantasma, né? Então o Aion, ele era um ser angelical, né? Uma emanação de Deus, mas ao mesmo tempo ele tinha aspecto humano, né? Então era bem um meio termo mesmo entre um corpo material como o nosso, mas que na verdade não era um corpo. Ele tinha aspecto de corpo, mas era uma espécie de fantasma mesmo, de espírito, né? E, bom, para os precursores aí do gnosticismo, entre os Aions estavam alguns elementos, como o verbo, vida, o homem primeiro, né, a igreja, Sofia, que é a sabedoria, purificador, que era o próprio Cristo. Então os gnósticos defendiam que Jesus, por exemplo, era um Aion, né? Jesus tinha vindo a esse mundo aqui e ele tinha essas qualidades de verbo, de sabedoria, de purificador. Então por isso ele não poderia ser um humano. Ele era um Aion, né? Ou seja, tinha um aspecto humano que lidou ali com os discípulos e etc. Tudo que a gente conhece. Mas na realidade ele não era humano, ele era um anjo, um fantasma, um espírito, enfim, essa definição aqui que não existe, na verdade, muita definição na nossa língua para isso. Mas aqui você já encontra aí um elemento problemático, porque como nós vimos na aula do credo apostólico, e como nós sabemos, enfim, é uma base do cristianismo, Jesus ele tem que ter sido, né, totalmente homem e totalmente Deus, né? Nesse conceito nós assentamos a salvação, né, o efeito da cruz nas nossas vidas, né? Então, no caso aqui deles, eles desprezavam a posição de Jesus como divino, né? Eles não entendiam que Jesus tinha sido a encarnação do Logos, né, de Deus. Era só apenas um desses muitos Aions aí que tinha poderes angelicais, inclusive eram objeto de adoração, né? E inclusive lá na frente Paulo vai rebater isso quando ele escreve, por exemplo, aos Colossenses, né? Colossenses 1, 15, 19, 2, 18, 19. Ele vai falar que Cristo é o único mediador. Também para Timóteo ele fala isso na primeira carta, no capítulo 2, versículo 5. Vai falar, olha, Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. E aí, por que ele está escrevendo isso? Porque os gnósticos aqui vinham com todo esse arcabouço, digamos assim, ideológico, teórico, e menosprezavam a figura de Jesus como humano e também como divino. Aí, voltando até um pouquinho pro que eles falavam, a principal intenção aí desses teólogos, né, gnósticos, digamos assim, era, e isso baseado nas filosofias da época, né, como eu estava falando aqui,
hedonismo, ou melhor, estoicismo, etc., era apresentar ao homem, né, o ser humano, meios para que ele se livrasse da matéria, né, e fugisse dos poderes malignos deste mundo aqui, que, de acordo com os gnósticos, foi criado por um demiurgo, um deus mau, né? E aí, através do conhecimento e fugindo dessas, como eu posso dizer, desses poderes, né, malignos, eles poderiam alcançar a imortalidade. E aí, né, aqui, por que nós estamos falando sobre isso? Coloquei aqui no meio, coloquei uma pergunta aqui no meio da aula. A gente está falando sobre isso porque, junto com o arianismo, foi a primeira grande crise da Igreja Antiga, né? Foi o primeiro grande problema, digamos assim, a ser resolvido de uma maneira geral, porque se espalhou, né? A gente há outros problemas também, como abordado em Gálatas por Paulo. Muitos judeus, né? Judeus queriam manter suas práticas judaicas dentro da igreja, né? Eles eram cristãos já, mas ainda tinham um ranço, digamos assim, né? Carregavam consigo costumes, ideias e práticas judaicas. E aí, lá em Gálatas, Paulo vai combater isso, mas de uma maneira assim, digamos, abarcada, né? Geral. Essa foi a primeira grande crise da igreja e outras vieram, né? Por exemplo, depois vem a questão com o imperador, né? Quando a igreja o imperador se converte, aí a igreja passa a ser uma religião oficial de Estado. Enfim, são outras crises para frente aí. E também os gnósticos, aqui no terceiro tópico, acreditavam que o homem era uma partícula divina. E sendo essa partícula divina, ele alcança, né, a vida eterna. E o que é a vida eterna para o gnóstico? O retorno desse homem ao seu eu superior, ou seja, a sua origem divina, que é alcançada, como nós vemos ali nesse trechinho que está mais acima aí no quadrinho. Não sei se você está vendo na tela do celular, mas enfim, está escrito ali que a intenção principal, como eu estava dizendo no começo, era apresentar ao homem um meio de se livrar da matéria e fugir aqui dos poderes malignos deste mundo e alcançar a imortalidade. Essa imortalidade é o que está aqui no terceiro tópico. O homem, sendo uma partícula divina, alcançar essa vida eterna através, nessa imortalidade, através do seu retorno ao verdadeiro eu, né, ao eu superior, que remonta às origens divinas, né, desse ser humano. Bom, como já até disse aqui de alguma maneira, o gnosticismo ele tem uma presença forte, marcante ali no começo da igreja. Então, já no Novo Testamento nós podemos ver os apóstolos dizendo, né, algo contra a presença gnóstica ali no meio da igreja. Então, Paulo, por exemplo, combate essa falsa doutrina que se infiltrou na igreja em algumas cartas, aos Colossenses, aos Efésios, né? Ele alerta Timóteo a respeito disso. João inicia o seu evangelho com um texto ali que combate diretamente o gnosticismo, porque mostra que Jesus era Deus, né? Jesus estava com Deus, por meio dele tudo foi criado e tudo existe, né? Ou seja, nós temos a presença física, digamos, de Cristo em tudo que tem vida aqui neste mundo, em tudo neste mundo aqui, né? João também escreve lá na sua epístola, né, na primeira das suas cartas, contra também heresias e ensinos, enfim, gnósticos, né? E, bom, a outra coisa que o gnosticismo pregava também e que é combatido no Novo Testamento é que o gnosticismo, o conhecimento salvaria a humanidade, né? E como nós somos cristãos, nós entendemos, né? Nós cristãos entendemos, sabemos que o que salva a humanidade não é o conhecimento, né? Gnose, não é isso. O que salva a humanidade é um acontecimento, né? É a cruz. A salvação vem por intermédio de Jesus Cristo na cruz. É um acontecimento, é Jesus crucificado que morre
né? E ele sendo nascido virginalmente, né? De Maria, ele vai morrer lá na frente, ele morre na cruz, e como ele era homem e Deus, aquele sacrifício tem efeito de salvação pro ser humano de maneira efetiva, né? Já o gnosticismo, como a gente estava falando agora há pouco, enxergava a figura de Jesus como uma figura que não era nem divina nem humana, né? Distorcia completamente o entendimento de que era Jesus. Jesus era um aion, né? Essa palavra esquisita aí que a gente falou ali atrás, o que é. E bom, para encerrar essa parte, o gnosticismo aí era uma amálgama, uma mistura, né? Que fundia revelações dadas por meio de Cristo e seus apóstolos com padrões de pensamento já existentes, correntes filosóficas, etc., como a gente estava falando aqui, né? E aí, os princípios, né, para você ter uma ideia disso que eu estou dizendo aqui, alguns princípios do gnosticismo envolviam uma mistura de platonismo e estoicismo, por exemplo. E aí pregava que o indivíduo precisava purificar-se, libertar-se do poder da matéria. Matéria é esse mundo aqui material, que ele é, a gente sabe que ele é corrompido, etc. Mas Jesus vem como a solução para tudo isso. É o pecado, né, a presença do pecado neste mundo aqui que o torna dessa maneira, né? E isso era baseado em uma mitologia que consistia em que o pai do abismo, como eu falei lá atrás, uniu-se ao silêncio. Dessa união nasceu nous, a mente, a leteres, que é a verdade, e com isso, né, se dá o aion, né, e um conjunto de aions formam um pleroma. Esses aions são, digamos assim, salvadores aqui, né? Pessoas que mostram pelas quais você consegue enxergar a verdade, e esse conhecimento aqui você pode se purificar, se libertar. Então é um negócio bem assim até complexo, o gnosticismo na verdade, e você vê que ele mistura, né? Ele considera Jesus um aion, através do aion você encontrava purificação e libertação, mas ao mesmo tempo eles negavam que Jesus era Deus e homem. O gnosticismo é bem complicado. E aqui eu quero só encerrar falando um pouquinho dos aspectos gnósticos que estão presentes no nosso mundo, né? O gnosticismo, ele, como eu estava dizendo, acreditavam que esses aions eram emanações de Deus, né? Desprezavam a posição de Jesus como Cristo, e isso a gente entende como um gnosticismo mais religioso, mais clássico, né? É isso. E aqui eu tenho várias passagens aqui no Novo Testamento, que eu não coloquei aí, mas Colossenses 3, do 8 ao 23, onde eles misturavam práticas judaicas, ascéticas, né? Isso Paulo está escrevendo contra pessoas ali, praticantes de gnosticismo, né? Questão envolvendo mitologia, em 1 Timóteo 1,4, novamente, rigoroso ascetismo, né? Ou seja, separação deste mundo, isso é ser ascético, 1 Timóteo 4,3, fábulas judaicas, onde Paulo vai se referir a isso, em Tito 1,14, espiritualização da ressurreição, 2 Timóteo 2,18, acompanhamentos morais ali excessivos, né? Perniciosos, ruins, em 2 Timóteo 3, 5 a 7, enfim, em João, por exemplo, é refutado ali em 1 João 4, 3, a toda a epístola de 2 João, onde ele vai combater a questão da negação da humanidade de Cristo, né? Isso ele está fazendo contra, também uma resposta aos gnósticos, que também negavam o fato da ressurreição. Isso está em 1 Coríntios 12, 15, 12, né? Enfim, isso são elementos dessa heresia que em todas essas passagens que eu fui lendo, há refutação, né? Ou pelo menos a citação contra esse tipo de coisa. E aí, eu tenho aqui uma série de anotações, mas eu não vou falar tudo isso para não cansar você. Para encerrar essa parte do gnóstico, eles classificavam os homens de 3 maneiras. Os ílicos, que jamais se livrariam da matéria, os psíquicos,
que mediante a fé alcançariam redenção, e aí um exemplo são os profetas do Velho Testamento, e pneumáticos, que eram verdadeiramente espirituais, alcançariam a salvação por meio do conhecimento superior à fé, né, a gnose. E assim mesmo, através de magia e cerimônias místicas, né, envolvendo esse conhecimento, isso é contraposto por João, que vai dizer que o conhecimento é alimentado por amor, né? O amor de Cristo vai nos fazendo conhecê-lo melhor. E aí, enfim, praticamente toda a epístola de 1 João é fundamentalmente isso, né? Bom, o pior ramo do gnosticismo é justamente o docético. Esse é mais religioso, né? Tenta negar a ideia de que Jesus esteve presente como ser humano, como carne aqui neste mundo. E é daqui que a gente puxa essa questão do gnosticismo hoje. O gnosticismo hoje ele é quando a pessoa, mesmo que ela não diga essa frase, ela tem um pouco desse pensamento dentro dela, né? Se eu fosse como Deus, faria tal coisa assim. Então, isso na prática é o quê? Olha, a humanidade está caminhando para um rumo ruim e eu vou tentar consertar essa humanidade através de uma ação, geralmente é uma ação ideológica, né? Que se materializa em atos políticos ou, enfim, se materializa através da ação humana, né? De uma maneira generalizada, mas isso geralmente é pautado por uma ideologia, né? Então, ainda hoje, né, por trás de pensamentos como teoria crítica, ideologias que querem colocar abaixo toda a base da civilização ocidental que formou aqui a Europa, as Américas, abaixo, e isso tudo, né, nós devemos lembrar que essa civilização ela é baseada no cristianismo, mas quer colocar isso abaixo, dizendo que é opressor, que é burguês, qualquer tipo de coisa assim, isso é defendido por teoria crítica, desconstrucionismo, né, desconstrucionismo e outras coisas, são espécies de gnosticismo que se manifestam hoje, né? Então, as pessoas elas acreditam que existe um conhecimento superior. O marxismo ele caminha muito nesse sentido, né? O marxismo entende que você precisa fazer a revolução e tudo que eu faço hoje não pode ser julgado moralmente, porque eu estou fazendo para alcançar um determinado fim que ajudará na revolução, na libertação das classes oprimidas, né? Isso é mais o marxismo clássico. Mas nós temos ideologias como a ideologia de gênero, né? Que são aí efeitos de feminismo, de teorias, a própria teoria crítica estudada pela escola de Frankfurt e outras coisas, né? Enfim, são manifestações de um gnosticismo que atua hoje, né? Então acredita que esse mundo aqui é mau, que ele não tem solução, e que o ser humano deve agir como se fosse um Deus e guiar a história, né, conforme a sua ideologia o diz. É mais ou menos isso. Então, hoje nós temos um gnosticismo que ele é mais ateu, materialista, né? Não fala tanto desse conhecimento aqui, desse demiurgo e tal, como esse gnosticismo antigo, mas no seu pano de fundo ele carrega um pouco dessa ideia do gnosticismo, né? Então há uma realidade, uma salvação para esse mundo aqui por trás de um conhecimento superior que é determinado aí por uma ideologia, por um tipo de pensamento, alguma coisa nesse sentido. Então é isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje, tá, pessoal? Na semana que vem a gente vê se eu trago alguma coisa a mais sobre esse gnosticismo hoje, tá? Que é muito interessante porque, assim, só para a gente encerrar, dessa ideia do gnosticismo aqui, pessoal, a gente puxa inclusive aspectos da teologia liberal, né? Então eles vão tentar desconstruir isso, teólogos mesmo, né? Não estou nem falando de ideologia, nada assim, mas que o nascimento virginal de Cristo, eles vão tentar desconstruir isso, a própria ressurreição de Jesus, são assuntos muito estudados por pessoas dentro de academias cristãs, né? E isso tem um pano de fundo no gnosticismo, que, como nós estávamos falando, nega a divindade de Cristo,
nega também que ele foi uma pessoa, digamos assim, uma pessoa humana, né? Um ser humano que atuou nesse mundo aqui. Então, isso daí remonta lá atrás, Revolução Francesa, enfim, filósofos do século XVIII, né? E começaram ali a construir teorias, né? E isso, no ramo da teologia, passa por essa vertente de entender Jesus Cristo não como um Deus, um nascimento virginal e como ressurreto, mas de outras formas, né? Então, inclusive, tudo isso que eu estava falando sobre marxismo, ideologias tal, do gnosticismo de hoje, né? O nazismo foi uma espécie de gnosticismo ateu também. Tudo isso encontra, na verdade, raiz nesse liberalismo do século XVIII. Né? Aí você tem várias espécies de vários ramos, né? O liberalismo se espalha por vários ramos na teologia. Ele vai aqui cavar, digamos assim, lá no gnosticismo antigo, essa ideia de que Jesus ele não era Deus, ou melhor, né? Pelo menos assim, não houve a ressurreição, né? Isso foi uma espécie de lenda, de mito contado posteriormente, e que o nascimento virginal de Jesus também não aconteceu. Mas aí, para encerrar, como nós estávamos falando semana passada, na aula do Credo Apostólico, se a gente corta esse tripé, né, do cristianismo, a gente está matando todo o efeito da cruz, todo o efeito salvífico daquilo que Jesus veio fazer aqui na Terra. Tá certo, pessoal? Espero que tenha aí servido de algo, talvez até uma curiosidade para você, né? Alguma coisa diferente. Não citamos Bíblia, nada aqui hoje, mas a gente trouxe um pouquinho de um aspecto histórico da igreja aí, que é o gnosticismo, uma heresia. E olha só que interessante, uma heresia lá do começo da igreja, né? Um pouquinho depois de Cristo, ainda está presente hoje, de outras maneiras, como nós estávamos falando aqui. Então talvez semana que vem até eu possa adentrar um pouquinho essa questão aí, vamos ver se eu consigo estudar aqui. Porque o gnosticismo, para mim, pelo menos, é um assunto bem difícil de ser estudado, de ser explicado, inclusive. Mas eu espero que tenha surtido efeito aí para você, tenha sido boa essa aula para você. Tá bom, pessoal? Então, brigadão aí pela companhia de vocês. Enfim, não esqueça de curtir esse vídeo aqui, se você não tiver curtido ainda. Mandar para alguém que pode se interessar, para que o nosso engajamento aqui fique legal no YouTube também. Tá certo, pessoal? Deus abençoe vocês. Até domingo.